Glória a Deus, aleluia. Feche os teus olhos, diga comigo, Senhor Jesus, obrigado pela cura. Obrigado pela cura. Obrigado pela cura. Obrigado, Senhor, porque fui curado pelo sangue de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queremos rapidamente ir para a palavra de Deus, contida no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3, o verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo de número 1. Alguém já achou o livro de Atos? Capítulo 3, o versículo 1. Posso fazer a leitura? A palavra de Deus vai dizer assim: Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a hora nona. Palavra do Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, queremos nos alimentar da tua palavra, porque está escrito na tua palavra que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Permita, ó Deus, que a tua palavra nos alimente na noite desse dia. Para louvor da tua glória nós temos orado em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Terça-feira, dia reservado para o ensino da palavra. E queremos seguir a mesma linha de pensamento. Ainda estamos a falar sobre a oração. Alguém diga comigo a oração. Vimos aqui que a oração é o ato de falar com Deus pela fé, baseada em suas promessas. A oração é o ato de falar com Deus pela fé, baseada em suas promessas. Aleluia. Por que nós falamos com Deus pela fé? Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Não é possível nós termos uma vida de oração eficaz se não termos elas através da fé. É pela fé que nós falamos com Deus, porque Deus não pode ser contemplado com os nossos olhos físicos. Mas o fato de nós não contemplarmos a Deus com os nossos olhos físicos não quer dizer que Ele não existe. A semelhança do vento, o fato de não contemplarmos o vento com os nossos olhos físicos não quer dizer que o vento não existe. Geralmente o homem tende a acreditar apenas naquilo que ele vê. E com muita dificuldade ele crê naquilo que ele não pode contemplar com os seus olhos físicos. Dali é que nós entendemos que a oração é o ato de falar com Deus pela fé, baseada em suas promessas. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia em duas coisas. Primeiro, creia que Ele existe. Segundo, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Falamos aqui também, o pastor CC falou muito bem, de 3 alicerces da oração. E o pastor CC deixou muito claro que o primeiro alicerce da oração é a palavra. Nenhum crente vai ter uma vida de oração eficaz se não tiver um contato constante com a meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos dar força, vai nos dar bagagem na oração. Existem certas pessoas que quando elas olham, essa irmã consegue orar 3 horas, aquele irmão consegue orar 4 horas, mas eu num sujeito só 5 minutos, parece
que já não tenho mais palavra na boca para falar. O porquê que isso acontece? É por causa da fraca presença da palavra. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá sustento na oração. Quando estamos a orar debaixo de um sujeito, a palavra que nós meditamos vai nos vir à mente, vai nos vir ao coração, e ali nós vamos recitar a palavra de Deus. Na medida em que vamos recitar um texto, depois vamos recitar outro texto, ali teremos mais argumento na oração. Ali teremos mais fundamento na oração. Não só teremos mais argumento na oração, como também a nossa oração vai estar alinhada à vontade de Deus. Ninguém vai orar segundo a vontade de Deus se não conhecer a palavra de quem? De Deus. Não é possível a nossa oração estar de acordo à vontade de Deus se nós não conhecemos a palavra de quem? De Deus. Tiago capítulo 3 vai dizer que vós pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago não diz que não recebeis porque Deus não quer dar. Tiago diz que não recebeis por quê? Porque pedis mal. E quando é que alguém pede mal? Alguém pede mal desde o momento em que ele não conhece a vontade de Deus. Eu só sei que a minha oração está a ser boa quando eu conheço a vontade de Deus expressa na sua palavra. 1 de João capítulo 5, versículo 14 vai dizer: essa é a confiança que nós temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, certamente alcançaremos o que temos pedido. Então é de extrema importância que eu e o irmão desenvolvamos uma vida de meditação da palavra de Deus. Quando meditamos na palavra de Deus, ganhamos fundamento para a oração. Quando meditamos na palavra de Deus, a nossa oração começa a entrar em concordância com a vontade de Deus. O segundo elemento que frisou o pastor Cessé dos alicerces da oração é a santidade. Irmãos, não é possível levar uma vida de oração e ao mesmo tempo levar uma vida de pecado. As duas coisas se opõem. Ou temos vida de oração distante da vida de pecado, ou temos vida de pecado distante da vida de oração. Todo e qualquer homem que decide levar uma vida de pecado, a vida de pecado começa a lhe matar espiritualmente falando. A vida de pecado começa a roubar do coração dele o desejo de orar. A vida de pecado começa a roubar do coração dele o desejo de buscar a face de Deus. E dissemos aqui na semana passada, a semelhança de quem já comeu na rua. Quem já comeu na rua está repleto, quando chega em casa já não tem apetite para comer. E não é diferente também na vida espiritual. Quando nós nos alimentamos de coisas que não agradam a Deus, perdemos apetite para as coisas de Deus. Já não temos apetite para cultuar, já não temos apetite para ler a Bíblia, já não temos apetite para orar, já não temos apetite para buscar a face de Deus. Por quê? Porque já estamos repletos de coisas que não são do agrado de Deus. Não é possível termos uma vida de oração e ao mesmo tempo termos uma vida de pecado. Nós temos que escolher das duas uma. Ou levamos uma vida de oração que vai nos afastar de uma vida de pecado, ou levamos uma vida de pecado que vai nos afastar de uma vida de quê? Será que alguém está aqui? Nós temos que escolher das duas uma. Ou levamos uma vida de oração que vai nos afastar de uma vida de pecado, ou levamos uma vida de pecado que vai nos afastar de uma vida de quê? De oração. O outro elemento, o outro pilar da oração, disse muito bem o pastor Cessé, é a fé. Irmãos, muita gente diz: eu oro, mas não consigo ver os resultados da minha oração.
Eu clamo, eu grito, eu choro e não consigo ver os resultados da minha oração. Em muitas ocasiões, pessoas não conseguem ver o resultado das suas orações por causa da incredulidade, por causa da dúvida. A incredulidade, a dúvida é um obstáculo para a resposta de Deus. Deus não responde à incredulidade, Deus responde à fé. Dali que muitas pessoas dizem, uau, eu não consigo entender, mas quando a irmã fulana ora, as coisas acontecem. Mas quando eu oro, não consigo ver resultado. Há pessoa que está a orar, mas ele próprio já está em dúvida que Deus é capaz de dar aquilo que ele está a orar. Há pessoa que está a orar, mas ele próprio em si está a orar apenas com a boca. O seu coração não está conectado naquilo que ele está a orar. E Deus vai dizer na sua palavra em Jeremias 29, o versículo 11, eu bem sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então passareis a orar a mim, a clamar a mim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Deus promete se revelar a nós quando nós lhe buscarmos de todo o nosso coração. Não quando lhe buscarmos apenas com a nossa boca. Porque a pessoa que está a buscar a Deus com a sua boca, mas o seu coração está distante. Isaías fala isso, que esse povo em vão me honra. Com seus lábios me louvam, mas os seus corações estão distantes de mim. E alguém poderá dizer, evangelista Quinta, mas como é que eu consigo vencer a dúvida? Como é que eu consigo vencer a incredulidade? A melhor forma de você vencer a incredulidade é se alimentares da palavra, porque a palavra vai aniquilar a incredulidade do teu coração e vai produzir fé no teu espírito. A palavra de Deus é a fonte da fé. Sempre que você conectar os teus ouvidos à palavra, a palavra vai gerar fé no teu coração. A palavra vai gerar fé no teu espírito. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Quanto mais perto você estiver da oração, ou seja, da palavra, mais a tua fé cresce. A fé, ela não é estática. A fé, ela é dinâmica. A fé tem duas tendências, ou de crescer ou de decrescer. Quando é que a nossa fé cresce? A nossa fé cresce quando meditamos a palavra. A nossa fé cresce quando estudamos a palavra. A nossa fé cresce quando ouvimos a palavra. A nossa fé cresce. E quando é que a nossa fé começa a retroceder? A nossa fé começa a retroceder desde o momento em que nós nos desligamos do ambiente onde somos alimentados pela palavra. Sempre que o homem se desliga do ambiente onde ele é alimentado pela palavra, ele começa a regredir na fé. Ele para de crescer espiritualmente falando. O desejo do coração de Deus, meu irmão, não é que nós paremos de crescer espiritualmente. O desejo do coração de Deus é que nós continuemos a crescer espiritualmente. E na semana passada nós falamos da oração como um elemento de intimidade com Deus. Aprendemos aqui na semana passada que é possível ser membro da igreja e ainda assim não ter intimidade com Deus. É possível ser membro da igreja e ainda assim não crescer espiritualmente, conforme a verdade apresentada em João 15. Jesus vai dizer que todo ramo que estando em mim não dar fruto, o meu Pai corta. Como é possível um ramo estar em Jesus e não dar fruto? Sim, é possível a partir do momento em que aquele ramo não está a desfrutar dos elementos que lhe permitem crescer, que lhe permitem desenvolver. É possível você estar na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos e ainda assim não estar a crescer espiritualmente falando. É possível você estar na igreja desde 1990 e
até esse tempo, mas não estás a desenvolver. Por quê? Porque você não está a se permitir crescer. Você não está a se permitir desenvolver no Senhor. Você não está a orar, você não está a ler Bíblia. Como vais crescer? Não é possível crescer sem oração. Não é possível crescer sem meditação da palavra. E a oração vai nos levar a ter uma vida de intimidade com Deus. Alguém diga comigo, intimidade com Deus. Deus não quer que nós oremos apenas quando precisamos de um bem material, de um bem social. Deus quer que tenhamos a oração como nosso elemento de relacionamento pessoal com Ele. Nenhuma pessoa vai ser produtiva na oração, nenhuma pessoa vai ter uma vida de oração eficaz, se a sua vida de oração se resume apenas em buscar diante de Deus os seus anseios sociais. Quando nós buscamos a Deus apenas por causa dos nossos anseios sociais, carro, casa, emprego, negócio e por ali vai, nós ficamos com uma vida de oração limitada. Não conhecemos a Deus na profundidade. E a nossa oração, ela não é consistente. Nos tornamos a semelhança de uma mulher amante, de uma amante. A amante não quer ter relacionamento sério com o homem. A amante está com o homem porque viu nele alguma coisa que possa lhe beneficiar. Diferente da esposa. A esposa, ela está com o marido, tendo o marido ou não. Já a amante, no momento da escassez, foge. Se aparecer alguém que tem mais dinheiro do que o marido, ela foge. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Nós não podemos ir diante de Deus como uma amante, como pessoas interesseiras, como pessoas que só buscam a Deus quando vê que está a faltar negócio. Como pessoas que só buscam a Deus quando vê, está a faltar emprego. Como pessoas que só buscam a Deus quando vê, está a faltar uma casa, um carro. Não, não podemos buscar a Deus apenas por isso. Nós devemos buscar a Deus no sentido de lhe conhecer, no sentido de acharmos graça diante dos olhos dele. Os irmãos lembram da rainha Esther? Enquanto as outras, quando foram introduzidas na presença do rei, estavam atrapalhadas a fazer tantos pedidos, Esther se preparou apenas para achar graça diante dos olhos do rei. E porque ela achou graça diante dos olhos do rei, mesmo sem pedir nada, o rei disse: Esther, peça, ainda que for a metade do reino, te darei. Quando nós desenvolvemos intimidade com Deus, há muita coisa que não precisamos pedir. Deus nos dá mesmo sem pedir. Há muitas guerras que não precisamos ir repreender o diabo. Deus trata com o diabo mesmo sem nós repreendê-lo. Uma mulher de intimidade com Deus, muitas das vezes ela não precisa falar: eu estou a repreender o bruxo da família. A intimidade dela com Deus serve de bloqueio para as ações do bruxo da família. Alguém está aqui? E no dia de hoje nós queremos em pouquíssimos minutos falar sobre a importância de um parceiro de oração. Alguém diga comigo: a importância de um parceiro de oração. Escuta, o texto que nós acabamos de abrir é o texto de Atos capítulo 3, o versículo 1. E nesse texto apresenta duas personagens, Pedro e João. Quem são esses? Esses são dois discípulos que Jesus encontrou no mar da Galileia, enquanto eles estavam ali a exercer a sua atividade. Jesus os chamou, Jesus os discipulou e Jesus os deixou como apóstolos, como pessoas que dariam continuidade do trabalho. Mas chama a minha atenção que Jesus tinha 12 discípulos, e dentre os 12 discípulos, poucos recebem destaque. O maior destaque no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, é dado a Pedro e João. Se você ler
os livros evangélicos, você vai perceber que com bastante frequência é citado o nome de Pedro. Com bastante frequência é citado o nome de João. Eles estavam ali sempre juntos. Eles estavam ali crescendo aos pés de Jesus. E quando Jesus subiu, eles não pararam de andar juntos. Tanto mais é que eles eram considerados como os baluartes da igreja. Aleluia. Esses dois homens, eles vão subir ao templo. Eles vão subir ao templo para quê? Não para falar mal da vida do pastor. Eles vão subir ao templo para quê? Não para murmurar da irmã fulana, do irmão fulano. Eles vão subir para o templo para a oração. No livro de Atos dos Apóstolos, essa é a 4ª vez que o cenário de oração é mencionado. Nós temos a primeira vez em que é mencionado o cenário de oração, no capítulo 1, versículo 14, mostra que os apóstolos e os demais discípulos estavam ali no cenáculo em oração. Temos um segundo cenário em que é mencionado a oração. No capítulo 12, versículo 1 diz que estavam ali todos reunidos no mesmo lugar, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Temos um terceiro cenário em que é mencionado a oração. No versículo 42 do capítulo 12, vai dizer que todos aqueles que criam no Senhor Jesus perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. A oração era um elemento que estava sempre presente na igreja primitiva. Por que quando olhamos para o livro de Atos, notamos que aquela era uma igreja forte, e quando olhamos às vezes no contexto do século 21, notamos, parece que há uma discrepância entre a igreja apresentada no livro de Atos e a igreja atual. Quem já leu o livro de Atos? Quantos já leram o livro de Atos? Se os irmãos prestaram atenção, os irmãos vão notar que há muita diferença entre a igreja apresentada no livro de Atos e a igreja atual. Não é que aquela igreja não tinha problemas, aquela igreja tinha problemas. Mas como eram resolvidos seus problemas? Orando. A oração era um elemento que estava presente na igreja. Não só estava presente na igreja, como os membros da igreja tinham o hábito de desenvolverem a parceria na oração. E quando chegamos no capítulo 3, o versículo 1 vai dizer que Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, a hora nona. A hora nona é equivalente a 15 horas do período do dia. Eles subiram ao templo a hora da oração. Alguém diga comigo a importância de um parceiro de oração. Por que eles andavam juntos? Primeiro porque eles foram discipulados juntos, estavam no mesmo pensamento. Pedro e João foram discipulados por Jesus, foram instruídos por Jesus e estavam unidos por causa dos ensinamentos de Jesus. Não é possível termos um parceiro de oração que não esteja na mesma sintonia de entendimento que a nossa. Amós capítulo 3, versículo 3 vai dizer: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pedro e João só subiram no templo a hora da oração porque eles dois estavam de acordo que era a hora de orar. Então você e eu não teremos parceiros de oração se estivermos a andar com pessoas que não estão na mesma sintonia. Então ele quer falar mal do irmão fulano e você quer orar. Não há compatibilidade. Alguém está aqui? Não há concordância. Onde ele está, onde ela está, o estado dele normal é falar mal dos outros. O estado dela normal é falar mal dos outros. E a murmuração é um dos grandes devoradores da vida de oração. Toda pessoa que é craque na murmuração é fraca na oração.
Toda pessoa que é forte na murmuração é fraca na oração. Toda pessoa que é forte em falar mal dos outros é fraca em falar com Deus. Vou repetir. Toda pessoa que é forte em falar mal dos outros é fraca em falar com Deus. A murmuração rouba o desejo de orar. Então começamos a olhar a partir desse texto que Pedro e João estão a orar junto porque os dois estão na mesma sintonia. Se você quer ter um parceiro de oração, uma vida de oração saudável, procura certificar que os seus amigos gostam de orar. Você e eu não podemos ter um clube de amigos, um grupo de amigos que não gostam de orar, não podemos. Por mais que sejam pessoas que frequentam templo, por mais que sejam pessoas que frequentam culto, se não tem vontade, se não tem desejo, se não tem interesse na oração, esse tipo de amizade devemos evitar. Por quê? Porque se nós não lhes influenciarmos, de certeza que eles vão nos influenciar. Aleluia. Não vale a pena se armar em Rambo. Não vale a pena se armar em comando da Geni. Não vale a pena se armar em Jet Li. Não vale a pena. Se você não influenciar, vão te influenciar. Existem muitas pessoas que já tinham vida de oração, já estavam a crescer bem na vida de oração, mas agora começaram a juntar um leque de amigos que não querem saber de oração. Como consequência, começaram a naufragar, começaram a decair. Porque a linguagem não é a mesma. Você fala oração, ele fala murmuração, não estão na mesma sintonia. Por que é importante termos parceiro de oração? Primeiro ponto, precisamos ter parceiro de oração, porque há situações que Deus vai operar não por meio da nossa oração individual, mas por meio de uma oração coletiva. Há situações que Deus vai operar não por conta da nossa oração individual. Deus vai orar por conta da oração coletiva. Os irmãos lembram de Daniel? Quando lhe contaram aquele sonho, ele disse o quê? Esperem. E quando ele mandou o eunuco do rei esperar, ele não foi orar sozinho. Contou a mesma situação nos seus companheiros de oração. Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois deles 4 se juntarem em oração, a resposta desceu. Há orações que Deus ouve e atende quando ela é feita em concordância. Mateus capítulo 18, versículo de número 18 vai dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidas, não em nome da fofoca, não em nome de falar mal da vida do irmão ou da irmã, mas em meu nome, ali eu estou no meio deles. E Jesus continua dizendo, tudo que ligares na terra, será ligado aonde? E tudo que desligares na terra, será desligado aonde? Esse ato de ligar fala de concordância. Não é possível haver ligação se não tiver 2 ou mais pessoas. Precisamos de parceiros de oração. Precisamos de pessoas que nos ajudam a se manter firme na oração. Porque, irmãos, existem momentos da vida espiritual que estamos sem ânimo para orar. E ali o parceiro de oração serve como um baluarte, serve como um suporte para nos ajudar a não se deixar levar por esse momento de desânimo. Aleluia. Jesus está ali no jardim do Getsemane. Ele poderia muito bem orar sozinho. Por que ele foi chamar os discípulos dizendo, vem, orem comigo? Porque é muito importante ter parceiro de oração. Na vida espiritual, nem sempre teremos ânimo para orar.
Tem aqueles dias que estamos sem ânimo para orar, mas quando vem um parceiro que tem ânimo, vai nos dar força. Aquilo que a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um. Há melhor recompensa no seu trabalho. Se os dois estiverem caminhando juntos, se manterão firmes. Mas aquele que estiver só caindo, não terá quem o levante. E o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Não normaliza andar sozinho na vida da fé. Não normaliza andar sozinho na vida espiritual. Nós precisamos de parceiros de oração. Se calhar você é casada, permita que o teu esposo seja o teu parceiro de oração. Se calhar você é casado, permita que a tua esposa seja o teu parceiro de oração. E ainda que você seja solteiro, isso não te impede de ter um parceiro de oração. O teu leque, o teu ciclo de amizade deve ser um ciclo de amizade que te conduz no caminho da oração. Muita coisa temos para falar, tempo foi. Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, na próxima semana daremos continuidade. O tempo foi. Se coloque de pé. Meu querido no Senhor, minha querida no Senhor, arranje um parceiro de oração. Alguém que te ajuda a orar até mesmo quando na igreja não tem culto. Alguém que te ajuda a orar até mesmo quando na igreja não tem programa de oração. Alguém que te liga e te pergunta: "Epa, Joana, estás aonde?" Eu lá, estou aqui, estou em casa, estou a fazer isso e aquilo. Tá bem, depois de terminares as tuas tarefas de casa, me encontra aqui na minha casa, vamos orar. Precisamos introduzir novamente isso na igreja. Porque hoje os crentes estão a desenvolver parceiro para tudo, menos parceiro para a oração. Queremos parceiro para negócio, que não é mal. Queremos parceiro para ir no Belas, no Candando, que não é mal. Mas não podemos ter só parceiros de negócio. Não podemos ter só parceiro de ir no Belas, de ir aqui a colar. Devemos ter também parceiros de oração. Diga comigo: Senhor Jesus, afasta do meu caminho toda e qualquer amizade que não me leva no caminho da oração. Afasta do meu caminho toda e qualquer amizade que não me leva no caminho da oração. Senhor Jesus, traga na minha vida pessoas que vão me ajudar a desenvolver uma vida de oração. Traga no meu caminho pessoas que vão me ajudar a crescer na vida de oração. Em nome de Jesus, eu recuso toda amizade que não me ajuda a crescer em Deus. E começo a me conectar a pessoas que vão me ajudar a crescer em Deus. A crescer em Deus. Em nome de Jesus. Pai, ajuda-me a ter uma vida de oração eficaz. Leva-me na intimidade contigo. Diga: Senhor Jesus, ajuda-me a orar até aprender a orar. Ajuda-me a orar até aprender a orar. Que a oração seja a sede do meu espírito. Que a oração seja a sede da minha alma. Que o meu espírito não fique à vontade ao perceber que o dia está a terminar e ainda não orei. Que o meu coração se sinta incomodado ao perceber que a semana está a terminar e ainda não orei. Alguém está a falar com Deus debaixo desse sujeito. Que ele soma hate. Que dine bala rigo soma akiuse. Oh Deus que vive e reina para sempre. Diante do teu altar, na companhia dos meus irmãos,
levantamos a nossa oração, pedindo para que o Senhor nos ajude a crescer na vida de oração. Nos ajuda a crescer na vida de oração. Nos recusamos a ser crentes que não gostam de orar. Nos recusamos a ser crente que inventam desculpa no momento da oração. Nos recusamos a ser crente que fogem de estar nos lugares aonde há oração. Pai querido, Pai amado, nos ajuda a buscar a Tua face continuamente. Oh Deus, levantamos aqui o nosso clamor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para nos manter de joelho. Sabemos que o Senhor é poderoso para nos manter de joelho. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos a buscar a Tua face. Que a oração seja o meu pão de cada dia. Pai, em nome de Jesus, dê-me parceiros, parceiros de oração. Oh meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, que os meus amigos não sejam amigos que tenham aversão à oração. Que os meus amigos não sejam amigos que tenham aversão à oração. Antes, pelo contrário, Pai, desperta no meu coração e no coração dos meus amigos o desejo de orar. Pai, desperta no meu coração e no coração dos meus amigos o desejo de buscar a Tua face, de modo que voltamos a nos convidar para orar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que lebraga somae, ile broco somae catopra, guineie balahaki sete. Pai, leva-nos a orar, Senhor. Renova as nossas forças na oração, Pai. A Tua palavra declara: nos últimos dias os mancebos se fatigarão, os jovens se cansarão, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Renova, ó Deus, as nossas forças na oração. Renova o nosso espírito na vida de oração. Renova-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Shalakapatos. Que debaramaseca telebrahazo. Que abagadabadu shakatemaha. Elo seketume. Breneketomahatos. Liko papa igo nepada sote. Ayako bala igo somehide. Kerebo shamaha. Eia tu le capa ramana. Deus, onde estiver qualquer meu amigo, desperta no coração dele desejo de orar. Deus, onde estiver qualquer pessoa que seja meu amigo, desperta no coração dele o desejo de orar, de modo que possamos nos estimular na oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alguém diga comigo: obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Estamos terminando um momento de ensino. Queremos louvar a Deus com as nossas ofertas. Onde quer que você se encontre, prepare a tua oferta em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Traga a tua oferta, vem louvar ao Senhor. Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alguém pode aplaudir ao Senhor? O desejo do meu coração é que alguém tenha aprendido alguma coisa na noite desse dia. Aleluia. Queremos já
terminar com o nosso culto, dizer que a maior parte dos obreiros aqui do centro não estão presentes por conta da convenção geral que está a ser realizado lá na sede, no IBA. E por essa razão, a maior parte dos obreiros não estão aqui. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que tirou uma parte do seu tempo para estar na casa do Senhor. Que Deus te abençoe por esse ato. Que Deus recompense essa tua atitude de tirar parte do teu tempo para vir na casa dele cultuar para ele. Aleluia. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, se porventura alguma doença estava a assolar o teu corpo, já podes agradecer a Deus porque estás curado. Já podes agradecer a Deus porque estás curada. Queremos orar para terminar. Pai, no nome de Jesus, nós te honramos, te glorificamos, te exaltamos. Reconhecemos que não há Deus tremendo como o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra alimentou o nosso espírito. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra fortaleceu a nossa fé. Obrigado, ó Deus, pela tua unção sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor vai nos ajudar, assim como prometeu na tua palavra. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Pai, no nome de Jesus, agora estaremos saindo do templo, mas jamais sairemos da tua presença. Abençoe a nossa jornada, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, estamos terminados. Saúde o teu irmão e bom apetite ao jantar.